Olá, caros amigos e concurseiros de todo o Brasil, tudo bem? Aqui é o professor Felipe Araújo e vamos responder mais uma pergunta do projeto Felipe Responde. E hoje é uma pergunta corriqueira que os alunos fazem para mim. Recebo e-mails, mensagens por redes sociais, sempre com essa mesma pergunta. Vamos lá saber qual é? Professor, qual o motivo de ter trocado a Receita Federal do Brasil, o cargo de auditor fiscal, pela Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí? Diga os pontos positivos e negativos de cada instituição. Meus amigos, primeiro ponto. O meu maior sonho era ser auditor fiscal da Receita Federal do Brasil ou auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí. E graças a Deus, com muito esforço, muita dedicação e muita disciplina, consegui alcançar esses dois objetivos, sendo auditor fiscal da Receita Federal e atualmente sendo auditor fiscal da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí. Sempre espelhado nos meus professores da graduação de Ciências Contábeis, que a maioria possuíam aí os cargos de auditor da Receita Federal ou da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí. Então, eu digo que eu alcancei esses dois sonhos, tá ok? Outra coisa, as duas instituições são excelentes, pessoal, são excelentes. Então, eu vou dizer o que é que eu acho de cada uma, mas provavelmente você só vai ver pontos positivos. A decisão depois é de cada pessoa. Então, vamos começar por trás, né, da pergunta, primeiro respondendo quais são os pontos positivos e negativos de cada instituição. E aí depois nós passamos para responder qual o motivo de eu ter trocado uma pela outra, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, Receita Federal do Brasil é uma instituição nacional. Então, se você quiser posteriormente morar em qualquer lugar do Brasil, é mais fácil você ser removido trabalhando na Receita Federal do Brasil. Já nas secretarias de fazendas, você vai ter que trabalhar em um determinado estado. E pode ser que você não goste ou não seja o estado de sua naturalidade, né? Em que você nasceu. Então, com isso, você vai ter que morar naquele lugar para sempre, exceto se você voltar a estudar e passar em outro concurso. Então, a parte da mobilidade é melhor para a Receita Federal, porque você pode trabalhar em qualquer um dos 4 cantos do nosso país, de norte a sul, de leste a oeste. Na Secretaria de Fazenda, você vai poder trabalhar dentro daquele estado, ok? Segundo ponto, pessoal, em relação à remuneração. Atualmente, a maioria dos fiscos estaduais pagam melhor do que o fisco federal, tá? Existem aí uns 5 a 8 fiscos estaduais que pagam menos. Mas na média, pessoal, praticamente os dois cargos ganham o mesmo salário. Meio que é uma gangorra. Uma época um está na frente, outra época o outro está na frente. E assim por diante. Beleza? Outro ponto, em relação ao status, que alguns levam em conta. A Receita Federal do Brasil tem um status muito maior do que as secretarias de Fazenda. Algumas pessoas não sabem nem o que é que o auditor, quando diz auditor da Cefaz Piauí, faz. Na verdade, porque não tem conhecimentos de tributos, só conhece o imposto de renda. E aí o imposto de renda pessoa física, como a maioria das pessoas elaboram essa declaração, eles acabam sabendo que o auditor da Receita Federal é aquela pessoa responsável por fiscalizar o imposto de renda pessoa física. Então, em termos de status, a Receita Federal, o cargo de auditor, tem mais status do que o cargo de auditor da Cefaz Piauí. Mas aí vai de cada pessoa se gosta disso ou não. Tem pessoas que preferem ser mais discretas. Tem pessoas que gostam mais de se mostrar. Em relação às atividades, com certeza por ser um órgão nacional e ter várias atividades, a Receita Federal você pode encontrar uma determinada área que se adeque ao seu objetivo de trabalho. Na Receita Federal, por exemplo, lá tem grupo de teatro, claro que é bem reduzido,
que faz apresentações sobre cidadania fiscal, tem pilotos de helicóptero e de barco, pode trabalhar na fronteira do Brasil, pode trabalhar na parte de TI, fiscalização, tributação, arrecadação, julgamento e assim por diante, tá? Em tese, as chefias maiores da Receita Federal são formadas por auditores, secretários, subsecretários e coordenadores. Nas Cefaz também, tá? Geralmente, porque o secretário de Fazenda ele tem status de ministro da Fazenda e o secretário da Receita tem status de superintendente da Receita nas Cefaz. Nas secretarias de Fazendas também, em regra, os superintendentes, os diretores e os gerentes também são auditores fiscais. Então, todos aí administram os seus respectivos órgãos. Em relação à atividade, só voltando, as secretarias de Fazenda também têm várias atividades, mas como elas são menores, tá? Provavelmente as atividades são mais reduzidas, e principalmente porque a Receita Federal tem mais tributos de sua competência, tributos da União, incluindo aí a contribuição previdenciária que ela fiscaliza também. E os estados não. Mas no estado você pode trabalhar imposto de fronteira, pode trabalhar com TI, pode trabalhar com fiscalização, pode trabalhar com julgamento e outras atividades. Tá? Em relação à lotação, nos fiscos federais você vai lotar em qualquer lugar do Brasil, mas inicialmente você vai ficar provavelmente em fronteira e no norte do país. Nas secretarias de fazendas, algumas até lotam no interior, mas em tese você consegue ficar na capital do estado daquela secretaria de fazenda, tá? Outro ponto, pessoal, a Receita Federal, os servidores, tá? Eles são distribuídos em várias localidades. Então, o centro do poder está em Brasília. Então, às vezes, quem está em uma localidade que não está em Brasília, às vezes depende muito das decisões de sistemas que são feitos em Brasília. Claro que há uma participação de alguns servidores no desenvolvimento desses sistemas e dessas decisões. Nas secretarias de Fazenda, você está mais próximo do poder. Então, você consegue ter uma decisão, tá? E consegue influenciar até nas políticas aí do órgão de forma mais direta, porque você está mais próximo. Acontece muito isso. Beleza? Então, pessoal, seriam mais ou menos isso. Eu acho que os dois órgãos são excelentes, as remunerações são muito boas, as atividades são privativas, você com certeza vai encontrar uma área para você, tá? E isso é uma decisão muito pessoal. O último item é a carga horária. A Receita Federal, em regra, tem uma carga horária de 8 horas por dia. Tem um ponto manual, mas tem. E algumas atividades são feitas em forma de plantão. Já na Secretaria de Fazenda, em regra, são 8 horas, mas tem estados que a carga horária é 6 horas. Então, essa é uma diferença. Se você olhar dois salários que ganham igual, e um trabalha 8 horas e outro trabalha 6 horas, com certeza a hora de trabalho do que trabalha 6 horas é maior do que trabalha 8 horas. Então, por exemplo, na Cefaz Piauí, a carga horária são de 6 horas. Então, isso é bem mais benéfico até para a qualidade de vida do que 8 horas. Tá ok? Claro que também existe regime de plantões na Cefaz e na Receita Federal do Brasil. Às vezes 12 por 36 ou 24 por 72 e assim por diante. Felipe, no seu caso, por que você trocou? Pessoal, foi uma dúvida que eu fiquei por um bom tempo, tá? Eu gostava muito de trabalhar na Receita Federal, tenho muitos amigos, é uma instituição excelente, bem organizada, bem estruturada, de pessoas bem éticas, assim como as secretarias de Fazenda, tudo que eu estou falando vale também para as secretarias de Fazenda. Então, eu já estava bem à vontade e me sentia em casa. Mas o primeiro motivo que me fez trocar a Receita Federal do Brasil pela Secretaria de Fazenda foi a carga horária. Por quê? Lá na Receita eu trabalhava 8 horas, tá? Então era de 8 às 12, 12 às 6, ou 7 às 11, 1 às 5, ou 9 às 1, 3 às 7 e assim por diante. Na Secretaria de Fazenda eu trabalhei em regra de 7 a 1, de 7 a 1 e meia ou de 8 às 2 horas. Então eu tenho uma economia de 2 horas. E eu escolhi justamente porque eu gosto da minha atividade de professor. E aí, com as 8 horas, eu tinha pouco tempo para elaborar material, porque eu tenho que estar também com a minha família.
E, no caso da Cefaz, eu consigo ter um horário para a família e um horário para fazer os meus materiais. Então, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, que foi consequência, a questão da localização. Como eu sou de Teresina e a minha vontade sempre foi voltar para o meu estado, apesar de ter tido convite para voltar pela Receita, eu acabei voltando para morar na minha cidade, na minha terra, onde eu nasci. Talvez se tivesse que ir para o interior, eu não teria ido, porque minha família toda está vivendo aqui em Teresina, inclusive minha esposa, que trabalha aqui. Então, poderia ser que eu não tivesse saído, mesmo reduzindo a carga horária, mas eu preferisse ficar na Receita. Mas como todo mundo ficou em Teresina e, como eu fiquei bem classificado também, ficar em Teresina, eu decidi e, por consequência, eu consegui ficar na minha cidade, onde mora a minha família e que eu gosto muito de viver. E o terceiro ponto, que também foi consequência, eu acabei tendo um salário um pouco maior. Não é tão discrepante, mas eu consegui ter um pouco maior. Desde o início que eu ganho uma remuneração maior do que eu ganharia se eu fosse auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Beleza, pessoal? Então é isso. Espero ter colaborado. Isso é uma decisão muito pessoal. Pense muito bem, tá? E escolha aquele que vai te dar mais prazer, aquele que vai te dar mais vontade para que você consiga todo dia acordar e ter disposição e motivação para ir trabalhar e tentar melhorar os nossos órgãos públicos. Eu desejo sucesso, abraço e bons estudos!